Olá, abençoados. Boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal, deixando um abraço aí para todos vocês. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha. E abençoado, dando continuidade aqui ao nosso entendimento com relação a Mateus 24, do 1 até o 34. Ontem nós paramos aqui no versículo 3, do qual os discípulos de Jesus perguntaram a ele quando que cairia o templo, quando seria o fim daquele século no singular, e quando seria, aliás, qual seria os sinais de sua vinda. E hoje nós vamos dar continuidade ao versículo 4, em que Jesus começa a dar os sinais para os seus discípulos do que seria, do que teria que acontecer antes de acontecer as perguntas das quais eles fizeram, que foi a queda do templo, o fim daquele século e a volta de Jesus. Antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de explicar para vocês, o significado, primeiro, da queda do templo. A queda do templo, a queda do templo, esse templo seria o templo de Salomão, seria o templo da religião, em que já existia vamos comparar com hoje, a igreja evangélica, onde existe e já existia naquela época, antes da morte de Jesus, já existia o falso pastor, que hoje se chama de pastor, que na época era o sinédrio. O que foi o sinédrio? O sinédrio era o conjunto de enganadores, do qual está hoje aí, que seria o quê? Seria o bispo, seria o pastor presidente. Então, na época de Jesus, já existia essa falsidade. Porque, na verdade, na época de Jesus, na época de Moisés, aliás, não na época de Jesus, na época de Moisés, só existiram, de verdade, somente 2 sumos sacerdotes, que era aquele homem escolhido por Deus para representar Deus no templo de parede, porque Jesus ainda não tinha vindo, ainda não tinha cumprido aquilo que Deus prometeu para os judeus, que seria a lei e os profetas, a lei de Moisés e os profetas, que seria a promessa de Deus para aquele povo, porque ele escolheu somente aquele povo de Israel para receber as suas promessas, que era o povo exclusivo dele. Então, o povo de Israel foi o povo escolhido, o povo daquela geração. Não é o povo de hoje. Não é mais o povo de hoje. Só foi aquele povo que não existe mais. Por isso que a Bíblia é um conjunto de livros históricos que já aconteceu tudo. Porque aquele povo que foi escolhido por Deus
daquela geração, para que Deus mostrasse ao homem o seu poder, a sua humildade, né? E todas as coisas que Deus ensinou para o homem, que na verdade nós não aprendemos nada e nunca fizemos nada, nem eles lá, só foi essa manifestação. Esse negócio que Deus mandou me dizer, que Deus está falando, que Deus mandou eu falar contigo, isso tudo é enrolada. Isso tudo é coisa de religião, principalmente a evangélica, né? Que é um engano. Que é as pessoas que se dizem crer em milagre, mas ele crê naquilo que ele vê. Então, o que acontece? Existe o falso pastor, o falso papa, o falso... Tudo aí é falso. Porque ninguém foi escolhido por Deus para fazer nada. Porque o único e último intercessor entre Deus e os homens foi Jesus Cristo, abençoado. Foi o Filho. Então, depois da passagem do Filho, da manifestação do Filho, ele disse que seria um em Cristo. Seria um em todos. Então não tem mais, Deus não tem intercessor nenhum. O que tem aí é engano. Então, o fim do século, o fim daquele século, o que os homens hoje fazem? Primeiro, eles dizem que são enviados de Deus. Que eles são os caras santos, os caras que são doidos por dinheiro, os caras que vivem envolvidos em escândalo sexual, escândalo de roubo, escândalo de todo tipo de escândalo, dizem que são os caras que representam Deus aqui na terra. Certa vez, como eu já falei para vocês, um cara que tinha dinheiro chegou para Jesus e falou: Senhor, o que é que eu faço para te seguir? Ele disse: vai e vende tudo que tu tem, porém sabei que o Filho do Homem, Jesus, o Messias, não tem nenhum lugar nem para colocar a cabeça, nem para descansar a cabeça. Então ele quis dizer o quê? E disse, passado, que ele não tinha nada. Que ele não tinha casa, que ele não tinha carro, que ele não tinha fazenda, ele não tinha helicóptero, ele não tinha igreja, ele não tinha emissora de televisão, não tinha nada. Aí o cara fez, sabe o que? Não, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu enterrar minha mãe, deixa eu fazer isso. E saiu fora. E como é que esses infelizes que estão aí, que dizem que estão representando Deus aqui na terra, só pensam em dinheiro, abençoado? Os caras só pensam em dinheiro. Então tá tudo errado, abençoado. Vocês precisam parar para pensar. Porque senão, você vai morrer, como eu já te expliquei, esperando as promessas desses homens. Porque Deus não prometeu nada para tu, abençoado. Deus não precisou, né? Todas as gerações que nasceram após o ano 70, isso juridicamente, fisicamente, terreno, né? Ou melhor, todos aqueles que nasceram após a ressuscitação de Cristo não precisaram receber promessa nenhuma de Deus. Por que, Lira? Porque ele não precisou prometer, abençoado. Quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo, porque tudo já estava consumado. E Deus não fez promessa nenhuma para ninguém, para tu fazer algo. Não. As promessas de Deus, todas, a Bíblia inteira é espiritual. Você tem que ter entendimento que Deus,
não é maluco para prometer a vida eterna para tu. Porque senão, tava todo mundo vivo, todo mundo que nascesse, ninguém ia morrer porque tinha vida eterna. Tu imagina como é que estava esse mundo de gente? Então as promessas de Deus, tudo aqui é espiritual. Não é essa macumba que se prega aí fora. Te prometendo vida eterna, te prometendo tirar o teu pecado. Que o pecado para Deus, como eu já te expliquei, foi a transgressão da lei, o não cumprimento da lei de Moisés. Quando aquela mulher adulterou, e que a lei de Moisés dizia que a pessoa que adulterava, homem ou mulher, seria apedrejado, e que Jesus estava lá riscando no chão, e os fariseus hipócritas, que é só o que tem hoje aí, né? Se dizendo santo, e que na verdade são as piores das criaturas, porque vivem enganando as pessoas. Eles disseram, passado, Senhor, essa mulher ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Ou essa mulher foi pega em pecado. Por quê? Porque o pecado para Deus foi passado. Não é essa coisa que vocês têm entendimento. Que pecado é matar, é roubar, é se prostituir, é comprar fiado, não pagar. Tudo isso daí é uma obra da carne em que tu vai colher, ou tu vai ser julgado pelo o juiz do estado, o juiz do país. Matou, 30 anos de prisão. Roubou, tantos anos. Foi pego traficando, tantos anos. E assim sucessivamente. Isso é uma obra da carne. É um ato teu, é um ato meu, é um ato humano, é uma natureza humana. Não tem nada a ver com o pecado da Bíblia. Para Deus não existe mais pecado. Ninguém mais peca mais contra Deus, ou coisinha. Porque o pecado para Deus foi a transgressão da lei. Foi a lei de Moisés, do qual eles lá não cumpriram. Então, eles se tornaram transgressores, pecadores. Aí Deus enviou o Filho, como eu já falei, que é o próprio Deus. E aí ele cumpriu a lei. A lei de Moisés, o pecado. Que foi o pecado para Deus. Então acabou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Que ele cumpriu a lei. E os profetas? Os profetas, abençoados, como eu já falei, foram passados as promessas de Deus somente para o povo de Israel. Deus não prometeu nada para mim, não prometeu nada para tu. Porque ele não precisou prometer. Primeiro que nós não existia. Ninguém pode prometer nada para ninguém que não nasceu, que não existe. E quando nós nascemos, ele já tinha cumprido as promessas para o povo de Israel, que foi espiritual. E aqueles que nasceram após a promessa, automaticamente já nasceria com tudo pronto espiritualmente. Com tudo no espírito, que o cão guloso está prometendo essas coisas para os frequentadores da chamada igreja. Seja católica, seja evangélica, seja espírita. Aí eles prometem que tu vai morrer, mas não se preocupa com a tua morte, porque tu não vai morrer. Tu vai ficar dormindo lá no cemitério. Aí eles prometem que Jesus vai voltar. Eu tô com 62 anos. Quando eu era criancinha, eu já ouvia, as pessoas já falavam para mim, olha, Jesus vai voltar. Tenha cuidado, que se você não se comportar direitinho, você vai ficar. 62 anos. Aí, a minha bisavó, a minha tetravó, a minha pentravó, de criancinha, de 1 ano, já diziam para ela, olha, Jesus vai voltar. Presta atenção, se comporte direitinho, senão você vai ficar. Entendeu, abençoado? Então, isso são promessas de homens.
Jesus vai voltar para essa palavra, Jesus vai voltar, foi para eles lá, o povo de Israel, e não é que ele voltou e que não é que ninguém viu. Ele teve duas voltas. Ele voltou da ressuscitação física. Por que, Lira? Porque eles não acreditavam. Até hoje eles estão em guerra lá porque eles não acreditavam. Não acreditaram que Jesus foi ressuscitado. Inclusive tem judeus que crê que Jesus, que Deus, né, não houve as manifestações dele. Que quem foi crucificado foi o Judas no lugar de Jesus. Que apenas Deus colocou uma fisionomia em Judas, mas que ele arrebatou, vamos dizer assim. Aliás, arrebatou não, trasladou Jesus antes que ele fosse crucificado. E quem foi crucificado no lugar dele foi Judas. Então, existe vários tipos, né, de pessoas, de enganadores, em que eles inventam uma coisa, mesmo sem ter como provar, ou ter como mostrar, e aí eles criam uma doutrina. Porque para Deus não existe religião, abençoado. Deus, ele acabou com a religião, porque a religião foi que matou o filho dele, o filho de Jesus, o homem. Porque tinha que acontecer, porque senão, se não fosse esse entendimento, Deus não é poderoso. E ele é poderoso, não tem homem nenhum, nem bala, nem nada que possa com ele. Então, ó, toda e qualquer religião hoje que lê a Bíblia, que bota pro futuro ou que pede dinheiro, né? É engano. É doutrina de homem. Seja igreja católica, seja igreja evangélica, seja espírita, seja a igreja da graça, seja a pregação da graça. A pregação da graça, né? Da graça de Deus em Cristo, como tá hoje, né? Como eu já preguei, né? Como eu já preguei a graça quando eu iniciei, né? Se tornou uma religião. Por quê? Porque são pessoas que se reúnem num determinado local, né? E que fazem a mesma coisa da igreja evangélica, só que eles pregam contra e ao mesmo tempo pede dinheiro. Pede dinheiro. Então, todo e qualquer lugar em que se reúne pessoas e fica pedindo dinheiro, se tornou uma religião. Por que, Lira? Porque, abençoado, primeiro, né, que Deus, ele já está em todos. Como eu falei ontem, que está lá em Hebreu, que ele disse para o povo lá, revelou a Paulo: eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu andarei e habitarei entre eles, né? Então nós já temos tudo no Espírito, já temos tudo no Espírito. Então o que falta é você ter o entendimento. Não precisa tu sair da tua casa e ir para lugar nenhum para que Deus vá se manifestar em tu, para que tu tenha mais poder, para que tu. E Lira, e eu não posso ir para ter entendimento? Pode, mas acontece que quando você é obrigado a se reunir num determinado lugar, sempre, aí passa a ser uma obrigação, passa a ser uma religião, passa a ser uma escravidão. Tu passa a ficar dependente daquilo. É como, por exemplo, eu nunca bebi cachaça,
Mas aí o colega, rapaz, bebe uma aí, é boa, bebe duas, bebe três, bebe quatro, daqui a pouco você está dependente. Como é o cigarro, como é a bebida, como é a droga. Então, a graça de Deus em Cristo, né? Foi a manifestação de Deus espiritual para o povo de Israel, em que Paulo foi escolhido para pregar essa graça. Lira, o que é graça? Graça foi um favor imerecido para ele só, para o povo de Israel. E nós? Nós não precisamos de graça, nós não precisamos de desgraça, nós não precisamos de ser católico, nós não precisamos de ser evangélico, nós não precisamos de nada. Por quê? Porque quando nós nascemos, Deus não prometeu, não, Deus não precisou não precisou nos prometer nada, porque quando nós nascemos, já nascemos com tudo feito, tudo pronto. Então, o favor imerecido, que foi a graça de Deus em Cristo, a graça de Deus em Cristo, por quê? Porque através de Cristo, através do Filho, né? Ele cumpriu as promessas que ele fez para o povo de Israel e que ele impôs a lei de Moisés, mas que o povo de Israel não cumpriu a lei de Moisés. Então, ele determinou esse favor imerecido. Eles não mereceram. Porém, como ele já tinha prometido, através do Filho, ele concedeu a eles esse favor imerecido. A graça. Tudo espiritual. Por quê? Porque antes da cruz, porque antes de Cristo, né? Os espíritos, como eu já falei para vocês, todos aqueles que morreram, desde de Abraão, aliás, de Abraão não, desde Adão, né? Adão e Eva, toda a primeira descendência de Adão até os profetas todos os profetas, até Malaquias, né? Até Cristo, todos aqueles que morreram até Cristo, né? O corpo ia para a sepultura, também conhecido como inferno, que o pastor diz que inferno é outra coisa, é um lugar onde tu vai pagar aquilo que tu fez aqui, né? Tudo criado por eles, porque inferno é sepultura e todo mundo vai. Regiões inferiores da terra, onde Jesus esteve. Então, todos aqueles que morreram após a geração de Adão e Eva, os espíritos, como não tinha acontecido ainda a primeira ressurreição, que o primórdio da ressurreição seria Cristo. Seria Cristo. O que foi a ressurreição? Os espíritos presos foram libertados. Receberam a libertação da sepultura. Porque eles ficavam aguardando, porque o primórdio, o primeiro da ressurreição teria que ser Cristo. E Cristo só veio depois da manifestação de Deus para o povo de Israel espiritual, ou seja, ele se manifestava, como eu já expliquei, através das nuvens, através de trovão, através de uma sarça pegando fogo, através e etc e tal. Então eles tiveram, os espíritos aguardavam na sepultura. Por isso que Paulo diz lá em Tessalonicenses, disse, na sua segunda vinda, né? Primeiro
os que dormem, ou seja, os espíritos que aquelas pessoas que morreram e que os espíritos ficavam presos na sepultura, eles tiveram que aguardar a primeira ressurreição de Cristo, do qual foi a sua ressurreição da morte, né, da morte terrena, porque, como eu já falei para vocês, eles lá só acreditavam no que via. Então, Jesus, ele teve que ele ressuscitou e ele apareceu em corpo físico. Como vocês sabem, Tomé disse: se eu não ver a mão furada, então Deus já sabia disso. Se eu não voltar assim, eles não vão entender ou crer que eu ressuscitei. Mesmo ele andando com ele e mesmo tendo escrito tudo, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E que na verdade eles não acreditaram, né? Eles não acreditaram. Então é por isso que ele voltou ainda em carne. Voltou como homem. Mas na sua subida aquilo ali acabou. E outra coisa, nós, né, somos depois da ressuscitação de Cristo, nós somos depois de tudo consumado, então nós já nascemos, né, com o espírito livre, com o espírito com tudo, ou seja, já nascemos com Deus, né, habitando em nós. Então nós não precisamos ver nada para que nós possamos crer. Por quê? Porque a fé não é minha, a fé não é tua. A fé é do Espírito que habita em nós. Entende, abençoado? É isso. Então, e o fim do século, no singular, a religião pegou isso e diz que é o fim do mundo. E aí, quando eu era criancinha, o mundo ia se acabar. Quando a minha avó, minha bisavó, minha tetravó, minha pentravó, e aí vai, era criancinha, a religião já atormentava a nossa vida, já nos perturbava, dizendo que o mundo vai se acabar. Então o mundo, esse mundo da Bíblia, na Bíblia existe existiu dois mundos. Aliás, existiu dois mundos. Um já se acabou. E o outro é o mundo que existe hoje, que é o mundo cósmico, que não vai se acabar de jeito nenhum, que está lá em Eclesiastes. Geração vai, geração vem, porém a terra, né, permanece para sempre. Essa terra que permanece para sempre é exatamente o mundo cósmico, esse mundo que nós estamos vendo, o sol, a terra, a lua, isso. E qual foi o céu e a terra que diz que ia passar? A primeira aliança e a segunda aliança, que já passou. Que ele diz: porém passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passarão as minhas palavras, por quê? Porque ele fez as promessas na primeira aliança, e aí o homem não cumpriu, porque o homem nunca fez nada e nem faz, a não ser enganar os outros. Ele enviou o filho, se manifestou como filho e cumpriu a primeira aliança. Então, passou o céu e passou a terra, e as palavras dele não passou. Por quê? Porque se cumpriram, já se cumpriram, é passado. E aí veio a nova aliança, que é o ministério do Espírito, em que você já tem tudo eternamente. E Zé Finim. Entende, abençoado? Então, 29 minutos, não deu para ler as respostas de Jesus do capítulo 24, porque a gente vai falando, o tempo vai passando, mas nada aqui é perdido, desde que você queira ter algum entendimento. Então eu vou parando por aqui, amanhã a gente vai direto à leitura de Mateus 24:4, né? Que é o início da resposta
de Jesus para todos esses acontecimentos, do quais eu acabei de concluir para vocês. Então, te agradecendo aí, pedindo aí que você continue se inscrevendo no canal, dá o like na mensagem, compartilha, faz comentário. Se quiser pedir que eu leia algum capítulo, versículo aí das escrituras consumadas, você é só passar aí no comentário, tá bom? Um grande abraço, boa noite e fique em paz.